Disseram que para chegar ao topo do Monte Teide precisava de autorização, planejamento e meses de antecedência. Nós não tínhamos nada disso. Só um carro alugado, algumas horas de luz do dia e a curiosidade de ver até onde conseguiríamos chegar. Estamos aqui então a meio do caminho, faltam 30 quilômetros mais ou menos ali pela placa, né, para chegar mais próximo do cume, do Teide. E o que a gente já sente é que tá mais friozinho já, mesmo à medida que sobe começa a ficar aquele vento mais geladinho. E vemos o que eu acho muito interessante, são vários ciclistas, então subindo aí tranquilamente essa subida. Força! Nós paramos agora num ponto aleatório aqui, só para falar um detalhe. Nós já passamos de uma placa ali que dizia que estamos a um pouco mais de 1.400 metros acima do mar, né? Então, o que já percebemos aqui é que já não tem mais o sinal do celular, né? Já não consegue mais. Então, no caso, se tiver GPS, qualquer coisa, já não consegue ter. Então é bom salvar algumas rotas para não ficar meio que perdido. E é interessante que a gente já vê as nuvens, quer dizer, já está acima das nuvens. E lá ao fundo é aquela ilha que chama La Gomera. E é interessante também observar o estilo das rochas, da terra. Já é um estilo mais vulcânico mesmo. E o vulcão Teide também é um vulcão ativo. Só que a última atividade registrada dele foi em 1909. Não há qualquer registro de atividade recente e nem perigo de estarmos aqui. A vista daqui já é impressionante. Vale muito a pena vir. É daquelas coisas que geralmente, no meu caso, só via em filme. E a sensação de estar aqui e ver todo esse cenário é inexplicável. É muito bom. Agora vamos seguir para um outro ponto. Que é o Mirador Samara, então vamos subir mais um pouco. Bom, chegamos ao Miradouro Samara e a partir daqui nós vamos fazer uma pequena parte de trilha. Vai ser 1h15 mais ou menos de trilha, caminho adentro das partes vulcânicas. Logo aqui tem uma placa já que fala alguma parte mais histórica do vulcão que nós estamos, né? Que aqui diz assim: a partir desse lugar nós podemos ascender ao cume do vulcão Samara, que ele está logo ali atrás, e também daqui já podemos ver algumas vistas do Teide, que é aquela parte lá, e o outro que é o Pico Viejo. Vamos descer ali e vamos ver aqui o que de informação traz essa placa. Nesse caminho aqui tem 2 trajetos que podem ser feitos, né? Nós vamos percorrer esse aqui de 1h15, mas tem esse outro aqui também de 2h30. Bom, e aqui então tem algumas recomendações que devem ser observadas, né? Pessoas com problemas cardiovasculares, elas têm que ter uma certa atenção com isso, porque essa trilha, ela requer um alto esforço. Principalmente a do Teide, né? Porque ela tem uma ascensão muito grande. Nós vamos fazer aqui o trajeto do Pico Samara, que ele faz uma volta, né? Porque o outro é só um trajeto de ida, depois um outro trajeto de volta. E demoraria muito tempo. Aqui também nós já vemos outras pessoas subindo já essa parte. Onde está aquele pessoal lá em cima, já dá para perceber que dá uma subida mais acentuada também, né? Subindo ao monte, ou cume do Samara. E pelo caminho que já dá para sentir pela respiração que não tá fácil. São boas subidas. Olha lá, vamos ver aqui, tem grupos de famílias a subir. O caminho dizem que é 1h15 para subir e depois para voltar. Provavelmente menos, né? Porque é descida. E vamos subir isso tudo. Vamos lá. E um ponto curioso também é que toda essa terra que parece assim que foi mexida, revolvida ali, isso aí é por conta da erupção que teve, e todas essas rochas e terra foi lançada ao ar e caiu, né? Então é tudo natural, isso aí não está em obras. Estamos aqui então no pico agora do Monte Samara, ou do vulcão Samara, né? E logo ali embaixo, eu acredito, não tem nenhuma placa aqui dizendo, mas eu acredito que seja o miolo do vulcão, né? Quando teve a erupção, tudo isso aqui foi ao ar, então deixou essa cratera aqui. E em toda a volta nós vemos uma paisagem exuberante, muito bonita mesmo. Aqui de cima é possível ver um 360 de toda essa região que nós estamos. Lá um pouco mais embaixo temos a estrada que nós percorremos para chegar até aqui, que é ali, né, onde está passando os carrinhos ali e tal. E todos esses pinheiros que nós estamos vendo aqui agora também, ele é da região aqui das Canárias, então é típico, né? Então nós só vamos encontrar ele maioritariamente aqui nessa região.
E é um pinheiro um pouco diferente mesmo. Olha, e apesar da placa ali dizer que o trajeto era 1h15, né, igual vimos ali, nós fizemos em 10 minutos. Então não sei se a informação está correta ou se nós estamos muito bem preparados para esse tipo de trilha. E outra coisa curiosa que a gente não sabia, descobriu aqui agora, pegamos esse pedaço de rocha aqui e, por incrível que pareça, não tem peso nenhum. Lembra muito aquela pedra pomes, aquela pedra esponjosa que não tem peso nenhum. Então é nada, parece uma espuma. E mesmo essa pedra aqui, que parece grande, né, e tal, não, mas é leve, é super leve. Eu com a mão tô conseguindo facilmente carregar ela. Olha, parece mesmo carvão. Isso aqui saiu da lava do vulcão, é muito legal. Olha. O barulho que ela faz também parece mesmo carvão. E são bem leves, não é pesado. Bom, e esse que estamos vendo aqui atrás agora é o vulcão Vierro. E pelo que eu estava lendo ali na placa ali, agora há pouco, é que a última atividade dele foi em 1798 e logo lá em cima é possível ver uns buracos lá da erupção que teve. E essa erupção deixou um diâmetro ali de 800 metros. E uma informação que nós pegamos enquanto estava ali o guia conversando com outras pessoas, um guia italiano, ele disse que esse vulcão Vierro, ele esteve ativo por mais de 1000 anos. E então a última atividade registrada dele que foi em 1798 e onde deixou toda essa estrutura de terras e pedras aqui revolvidas. O bom daqui também é que a cada pouquinho que a gente anda, um pedaço que a gente anda, o cenário muda completamente, já é uma paisagem totalmente diferente e traz uma visão muito bonita, viu? Vou dar um 360 aqui só para ter uma noção. Olha aí, por exemplo, de cá, nós já vemos a parte de trás do vulcão Vierro. E aqui atrás tem todo esse paredão de rochas também ali. E aqui tem todo o pessoal também que às vezes aluga esses jipes para fazer passeios e trilhas aí no meio dessas rochas. E eu sei que eu já falei isso, mas assim, é realmente interessante ver toda essa terra assim meio revolvida aqui. Parece que um canteiro de obras, com caminhões e tratores passaram aí, mas não. E chegamos numa parte aqui que dá acesso a um teleférico e sobe até lá em cima, lá no pico do Monte Teide. Vamos ver ali o preço que é. E aqui é o teleférico chegando então. O pessoal sai daqui dessa cabine, né, e vai até lá em cima. Tickets então, estamos aqui no teleférico adulto 75 euros, né, se for criança 25. Também tem outros tipos de tickets, por exemplo, se você quer ir ao entardecer, é um pouquinho mais caro, né, ver o pôr do sol, 71 euros. Inclusive também, quem quiser mesmo ir ao pico, mesmo com caminhada, de trilha ou até o teleférico, eu vi uma informação que é bom reservar pelo menos 3 ou 4 meses antes. Eu até observei, não tem mesmo mais vagas, que tem uma autorização especial para você ir mesmo ao cume, isso por causa da preservação, né, da área. Só pode por dia 200 pessoas entrar, então quem quer mesmo subir ali no cume, reserva 4 meses antes pelo menos. E realmente já não tem mais tickets, nós tentamos online agora. Aqui. E olha lá, só tem ticket a partir do dia 6/6, ou seja, daqui de mais que um mês, né? Então se você quer subir com o teleférico, pelo menos aí um mês e meio antes já compra o ticket, porque senão não vai subir. E essa parte agora onde estamos aqui é onde começa a trilha para subir o Monte Teide a pé. Aquela onde estava o teleférico é outra, mas viemos de carro uns 2 km para cá. Ou seja, se a pessoa quiser então subir o monte a pé, fazendo a trilha, é a partir desse ponto aqui. Para quem quer vir até essa parte, o teleférico, até aqui, né, a gente está aqui na entrada, né, da parte que dá para fazer até o pico de a pé. Dá para você pegar um ônibus aí a partir da Costa Adege, que é a parte que a gente saiu, né, que a gente está hospedado, a partir de 6,05 euros. Ou então se você está em Porto de la Cruz, que é outra parte aqui da ilha, a partir de 4 euros você vem até aqui, para o teleférico ou para a entrada, para fazer a sua caminhada também. E aqui a informação da placa é que, igual fala aqui, nós estamos aqui exatamente a 2.200 metros, então ela consegue ir até mais ou menos aos 3.600. Para depois cumprir os outros 200 metros, a pessoa tem que ter um ticket e sobe o restante.
Bom, e de última hora nós resolvemos então fazer uma parte aqui do percurso da subida do Monte Teide. E começamos aqui agora no começo. Eu vou ter que colocar um boné porque tá muito quente. O sol ele tá a pino agora e embora tá um ar frio aqui, mas assim, o sol ele tá mesmo quente. Então, para questão de proteção e até uma das recomendações, passar protetor solar, colocar um boné, roupa adequada, né? Então vamos lá, vamos seguir a trilha. Aqui, então a trilha já, só para ter noção, aquele lá é o pico, né, do vulcão. A trilha segue até lá. Então dá para notar que é uma subida muito acentuada. E agora chegamos aqui próximo dessas placas. E ali fala que pro Teide são mais 8 km. Do parking que nós percorremos foi até agora 800 metros. Olha, essa é uma trilha bem diferente, viu? Porque parece que nós estamos andando em outro planeta. É um cenário bem diferente. Uma terra, vou mostrar aqui, uma terra meio rochosa, árida, bem árida. E lá ao fundo vemos o pico lá, né? E pra cá, assim, realmente não tem nada. É tudo deserto. Parece que eu tô num filme. Lá ao fundo nós conseguimos ver um observatório solar. A ilha aqui, essa parte, ela é muito boa para observação de estrelas. Não é à toa que aqui é considerado também um dos melhores céus para observação astronômica. Então ali tem um dos maiores telescópios solar daqui da Europa, está localizado aqui. Bom, estamos nesse novo ponto aqui. Ali já diz que já percorremos 2,5 km e ainda falta 6,9 km até o pico. Nós não sabemos se vamos continuar até o pico, porque não temos o ticket e também o horário aqui já são por volta das 3 horas da tarde, né? Então nós temos que calcular mais ou menos o tempo que ainda temos de sol aqui, porque querendo ou não, nós não viemos com roupa adequada mesmo para esse tipo de trilha. Então assim, para não ter nenhum desconforto em relação ao frio, porque quando baixa o sol, a temperatura também ela baixa bruscamente. Então resolvemos caminhar esse tanto e depois voltamos enquanto tiver sol, né? Para não ficar nesse desconforto. E agora que a subida ficou um pouco mais acentuada e tá mais puxada um pouquinho a subida, né? Mas a vista é especial, viu? É muito bonito, muito impressionante. Aquela parte alta ali, onde tem uma terra um pouco mais escura, provavelmente foi durante alguma erupção, escorreu lava, esfriou, né, secou daquela forma e ficou aquele monte de terra mais escura ali. Encontramos aqui uma placa que faz menção ali àquelas pedras que são chamadas ovos do Teide, né, que é do vulcão aqui, que elas se desprenderam do vulcão lá em cima durante uma erupção e vieram parar aqui embaixo. E algumas delas, igual mostra aqui na placa, tem a altura de 3 pessoas, né? Então é bem altinha. Aqui atrás tem um pessoal da guarda daqui do vulcão e eles disseram que nós só podemos ir até mais uns 15 minutos de caminhada à frente, que é até o Monte Blanc. E depois disso não é permitido, porque tem que ter ticket, tem que ter a roupa adequada para isso, tênis e tudo mais. Porque já é quase uma escalada. E onde já começa a parte mais difícil também da subida ao monte. E então não é possível continuarmos. Nós só vamos então até o Monte Blanc, fazemos a volta e descemos tudo novamente. Estamos mais ou menos, ele falou, 2.400 a 2.500 metros de altitude. Para registrar então, nós até agora já percorremos 4 km e 200, 300 mais ou menos. Estamos chegando aqui nessa plaquinha, onde dá outras orientações. Aqui ao fundo já é onde a lava secou e ficou essa terra mais preta. Então, pelo que nós vemos aqui na placa, o Pico do Teide, ele ainda continua mais 4,8 km. E nessa placa aqui nós temos algumas orientações que fala já acerca da subida, da escalada mesmo.
Mostra que é um terreno bem difícil, que requer técnica mesmo para subir. Então a pessoa ela tem que estar com o equipamento adequado realmente ali para subir, pois as temperaturas também elas podem variar bruscamente, tanto para o quente ou para o frio. A pessoa ela tem que estar no mínimo com equipamento adequado, né, para fazer esse tipo de passeio ou trilha. E conforme nos foi orientado, nós vamos seguir esse trajeto aqui do Monte Blanc. Por aqui nós vamos seguir mais uns 700 metros nessa trilha mais fina aqui até a parte da Montanha Branca. Um pouco mais à frente já devemos ter um outro tipo de vista. Bom, esses poucos metros que nós caminhamos, aí cerca de 700, já estamos no cume da Montanha Branca e já dá para sentir que o clima mudou um pouco, viu? Já está bem mais friozinho aqui, já está um vento mais forte também. Bom, então aqui marca o cume da Montanha Branca. E aqui eu vou dar um 360 para perceber quão ampla é a visão daqui. Então o total percorrido aqui foi 5,2 km. Gastamos mais ou menos umas 1h20. 1h20 de caminhada. É uma caminhada tranquila, não é assim, exige um pouco de esforço. Claro, a pessoa ela tem que ter um preparo razoável, porque em certos momentos, como pôde ver na gravação, ficamos um pouco ofegantes, né? Então é uma subida íngreme também. Agora já estamos ao caminho de volta, vamos caminhar aí mais 5 km e 200, né? Pelo que está aqui no relógio. E provavelmente não caia. Provavelmente vai ser mais rápido que a descida, né? Conseguimos chegar aqui agora, já no carro, já está logo ali embaixo. E viemos num ritmo muito bom, gastamos aí cerca de 1h10 para chegar até aqui. Saímos então ali da trilha do Teide, né? Agora vamos visitar aqui o observatório astronômico do Teide, que fica a poucos minutos aqui perto, então vale a pena ir lá dar uma olhada. Vou virar a câmera, não sei se vai pegar agora porque estamos nas montanhas, mas vamos ver lá, ó. Ao fundo, depois dessa curva, vai dar para ver aí alguns pontos do observatório. Nós chegamos então aqui ao observatório de Teide. Já não é possível mais fazer a visita guiada pelo horário que nós estamos, mas caso alguém queira fazer, é só chegar até aqui. O pessoal ali dispõe de um guia, né, que segue o percurso durante todo o trajeto ali por dentro do observatório, né? Mas a gente perguntou algumas coisas e aqui esse observatório ele não só tem o maior telescópio solar da Europa, como também ele tem outros tipos de telescópios. O telescópio a rádio, né, com frequências de rádio, tem também o telescópio com visão infravermelho, e as visitas guiadas aqui também elas ocorrem todos os dias, né? E em horários específicos tem o idioma específico também. Nós perguntamos ali agora, às 10 da manhã tem em inglês, no idioma inglês, e depois em outros horários, por exemplo, meio-dia ou 1 da tarde, tem em espanhol e segue em outros idiomas, né? E o ticket, então, para entrar e fazer a visita guiada, custa 21 euros. Estamos literalmente acima das nuvens. Saindo do observatório de Teide, temos essa vista. Isso, lembrando que estamos em direção a Puerto de la Cruz. E estamos agora aqui em Puerto de la Cruz, que é a última parada que nós fizemos hoje. E o interessante aqui, já nós estamos nessa lado da costa, é que a areia, vou mostrar aqui, a areia já ela tem uma tonalidade mais preta. Essa parte aqui é cheia de pedras e tal, mas logo ali para frente, pro outro lado, a faixa de areia é maior. E se amanhã, estamos pensando em voltar amanhã, até porque já está finalizando o dia, já são 7 horas. E tem um complexo de piscina interessante, então a nossa ideia é voltar amanhã para aproveitar mais esse espaço.